O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse, enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, entramos em mais uma etapa desse tempo da Páscoa que nós estamos vivendo. Mais uma semana Deus nos concede para que nós possamos viver com intensidade esse amor manifestado a nós através da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu, mas ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Nesse tempo agora da Páscoa, nós estamos meditando o capítulo 14. Entramos no capítulo 14 do Evangelho de São João. Lembremos o seguinte: capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 são os capítulos onde Jesus está na última ceia. E, em consequência disso, estamos também na primeira missa. Jesus está celebrando a primeira missa dos apóstolos. Ele está, a primeira missa com os apóstolos. Ele está em clima de despedida. Significa que, após essa celebração, ele vai ser entregue nas mãos dos homens, aonde será julgado e depois morto. Tanto que no final desta celebração da última ceia, ou da primeira missa, Jesus sai do cenáculo onde estava acontecendo esse fato. Ele institui o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia. E quando sai do cenáculo, ele desce ali o Monte Sião, porque o cenáculo está no Monte Sião. Aí ele passa pelo Vale do Cedron e sobe já no Monte das Oliveiras. Ali ele sua sangue. Em seguida, Judas vem com os soldados do templo, beija Jesus, que era o sinal para mostrar que aquele que ele beijasse seria a pessoa que os soldados deveriam pegar e prender. E ali acontece tudo isso e Jesus é levado para o julgamento. Na sexta-feira, ele morre na cruz e no domingo ele ressuscita. Então é esse clima de despedida. Como nós também estamos na Páscoa, nós podemos ver também esse clima de despedida de uma forma diferente. Agora, Jesus está ressuscitado
está se despedindo dos apóstolos. Ele fica 50 dias ensinando os apóstolos e ele aproveita agora para falar algumas coisas, ensinar, e depois ele sobe aos céus, onde nós celebraremos a ascensão do Senhor daqui a uns domingos. É nesse clima, é nessa despedida, nesse capítulo 14, que agora Jesus fala um mistério muito importante e que nós precisaremos compreender. Esteja atento ao que Jesus está dizendo. Ele diz assim: quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Mas antes ele diz: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Entendam o que Jesus está dizendo. Quem acolhe os mandamentos dele, isso mostra que o ama. Então, uma das formas de nós amarmos a Deus, de amarmos a Jesus, vai consistir em acolher os mandamentos. Tudo aquilo que ele nos ensinou, de uma maneira mais particular para nós, é viver os 10 mandamentos. Quem luta para viver os 10 mandamentos, isso mostra que ama verdadeiramente a Jesus e que, em consequência disso, ama também o Pai. Ou quem ama os mandamentos, ama o Pai, e, em consequência disso, ama Jesus. Você entendeu? Então, nós devemos lutar, devemos fazer de tudo para que nós possamos cumprir os mandamentos do Senhor. Aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte: não é cumprir os mandamentos simplesmente para não ir para o inferno. Então eu tenho que cumprir os mandamentos, senão eu vou para o inferno. Então eu vou fazer tudo que Jesus manda, assim eu me salvarei. Não, não é nesse sentido. Jesus está dizendo que quem ama é por amor, é por livre e espontânea vontade, é por sabermos que quem pratica os mandamentos está fazendo a vontade do Pai, está cumprindo o que o Pai nos ensinou e pediu, que é um bem para nós. Claro, a consequência de quem cumpre os mandamentos da lei de Deus realmente vai ter como consequência o céu. Essa é a consequência. Mas não vamos simplesmente fazer isso por causa do céu. Vamos fazer isso por amor, por amarmos a Deus. Por sabermos que quando nós não praticamos os mandamentos, nós estamos mostrando que nós não amamos. Nós estamos mostrando que nós queremos viver a nossa vida livre, sem que Deus possa nos ajudar, sem querer Deus. É simplesmente isso. Então, quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Tá vendo? Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Simples assim. Os santos, quando eles procuravam praticar os mandamentos da lei de Deus, era assim que eles procuravam viver. Era assim que eles procuravam realizar. Desta forma, por amor. Simplesmente por amor. Aí entra o temor de Deus, essa virtude, esse dom do Espírito Santo. Eu tenho que fazer
tudo por amor a Deus. Eu não posso ofender a Deus. Eu tenho medo de ofender a Deus. Não é que eu tenha medo de ofender a Deus porque depois Ele vai me castigar. É que eu amo tanto. Nós amamos tanto a Ele que nós ficamos com medo de ofendê-lo. É nisso que consiste essa virtude, esse dom do Espírito Santo, o dom do temor de Deus. E aí nós olhamos os mandamentos e quando percebemos que aquele mandamento, eu estou em dívida com Deus, isso me entristece. Isso nos entristece, porque nós não queremos ofender e deixar, numa linguagem mais simples para nós entendermos, não deixarmos Deus triste. Já pensou Deus olhar para você e você não ser a alegria de Deus, mas simplesmente a tristeza por não estar fazendo aquilo que Ele quer? É triste demais. E aí, Judas, aí você vê que João, ele deixa bem claro, não é o Judas Iscariotes. Falou para Jesus: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? E Jesus responde-lhe: se alguém me ama, se alguém me ama, vou repetir mais uma vez, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Que coisa maravilhosa! Agora Jesus está falando de um outro mistério. Se nós amamos a Deus, cumprimos os mandamentos, Deus vem, a Trindade aqui, já é uma manifestação, Jesus já está mostrando para nós o mistério da Santíssima Trindade, que agora ele já começa a falar do Espírito Santo, aqui no final, o que dá o nome de defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Isso nós veremos depois, no decorrer desses dias, mas fiquemos agora nesse pedaço, nesse momento, que é fruto da nossa meditação. Se nós amamos a Deus, nós vamos guardar os seus mandamentos. Guardando os seus mandamentos, nós vamos mostrar que nós amamos. Aqui Deus está dizendo, Jesus está dizendo para nós que nós devemos amá-lo também na prática. Não é somente na teoria, eu amo a Deus, mas na prática eu vivo uma vida errada. Quem ouve a minha palavra pratica. É isso que Jesus está dizendo. E aí, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita dentro de nós. É por isso que São Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo de Deus. O templo é o lugar onde Deus está. E ali os fiéis vão para lá para oferecer o sacrifício, vão lá para rezar. É isso que se dá nas nossas igrejas. Então ali na igreja, quando nós entramos, na igreja católica, é preciso especificar, porque hoje se fala tanto de tantas igrejas, né? Aqui eu estou falando da igreja católica. E nós cremos nisso. Quando nós entramos na igreja católica, lá tem o sacrário. Ali tem um altar. Lá está aquela luz vermelha indicando a presença de Deus. Deus habita nesse lugar sagrado. E é neste lugar sagrado que nós vamos ali, e ali nós rezamos e ficamos diante da presença de Deus. Aqui Jesus está dizendo que quando nós praticamos os mandamentos, Deus
habita dentro de nós. Aqui dá para entender agora, meus irmãos, o que é uma pessoa em estado de graça e uma pessoa em estado de desgraça. A pessoa em estado de graça é aquela pessoa que não está em pecado mortal. A pessoa em estado de desgraça é aquela que está no estado de pecado mortal. Então, quem está no pecado mortal é porque não pratica os mandamentos. Então, agora vocês vão entender. Jesus está dizendo que quem o ama, ama o Pai, ama Ele, vai amar o Espírito Santo. Aqui está o mistério da Santíssima Trindade. Ama porque pratica os mandamentos. Então, significa que está em estado de graça. Estando em estado de graça, Deus vem e habita em nós. Se a pessoa ela está em estado de desgraça, ou seja, ela não pratica os mandamentos da lei de Deus, e aqui, meus irmãos, um mandamento só já é o bastante para se mostrar que não ama a Deus, viu? Porque tem gente que diz assim, não, eu amo a Deus e pratico os mandamentos, mas ele pratica só 9. Tem um que está em dívida, então, só por causa desse mandamento, isso mostra que você não o ama. E aí, meus irmãos, se não pratica o mandamento, é uma demonstração de que não ama a Deus, e por isso Deus não habita. Entendeu agora o que é que acontece quando uma pessoa está em estado de pecado mortal? Quando ela está em estado de pecado mortal, Deus não habita nela. Deus fica fora dela. Mas tem gente que diz assim, não, mas quando eu peço as coisas a Deus, Deus dá. Deus dá sim. Deus dá para os bons e dá para os maus. Deus faz chover para os bons e faz chover para os maus. E às vezes Deus poderá até estar dando aquilo que você está pedindo para ver se você, diante deste amor de Deus, você conserva os mandamentos no coração e na vida. Tudo é chance que Deus está dando. Mas uma pessoa ela pode estar sem Deus, porque ela está no pecado mortal, mas mesmo assim materialmente Deus poderá ajudar. É por isso que muitas vezes nós dizemos que aquelas pessoas que são más, parece que tudo vai dando certo na vida dela, né? Mas tudo na questão material. Mas na questão espiritual ela está num desastre, ela está caminhando para o precipício, ela está sem Deus no coração, Deus está dando chance para ver se ela se converte, mas ela não quer se converter. Então ela está em estado de desgraça, porque quem ama a Deus pratica os mandamentos, e praticando os mandamentos Deus passa a habitar. Então quando a pessoa está em estado de pecado mortal, Deus não habita nela. É por isso que a pessoa não pode receber a Eucaristia. Como é que ela pode receber a Eucaristia se ela está em dívida com Deus? Se ela está no pecado mortal, como é que ela pode? Isso é sacrilégio. É como se a pessoa forçasse Deus, Jesus Eucarístico, a entrar no coração dela. Mas não pode. Quem está em estado de pecado mortal, ou seja, não está praticando os mandamentos, ela está em estado de desgraça, então Deus não habita nela. Vamos voltar ao raciocínio? Vamos voltar à verdade de Deus? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós, aqui já entra o mistério da Santíssima Trindade, tá vendo? E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então vamos falar o contrário agora? Se alguém não me ama, não guardará a minha palavra. E o meu Pai não vai amá-lo, porque ele não quer amar.
E nós não viremos a ele e não faremos nele a nossa morada. Compreendeu, meus irmãos? Como nós precisamos estar em estado de graça? Vamos ver na prática. Quantas pessoas vivendo no mundo da corrupção, desvio de dinheiro. Como o Papa Francisco falou muitas vezes, que dentro da igreja existe corrupção. Que coisa difícil de se ouvir. Dentro da igreja há corrupção. Como que os seguidores de Jesus poderiam viver essa corrupção, desvio de dinheiro? Gente se enriquecendo tanto no mundo, ou seja, aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, já estão fora mesmo, como lamentavelmente aqueles que estão dentro da igreja estão enriquecendo de forma ilícita. Isso é roubo. E essas pessoas dizem que amam a Deus. Como que amam a Deus? Vou falar assim de forma mais simples ainda. Imagine aquelas pessoas que estão na igreja e trabalham com o dinheiro. Você lembra de Judas? Que João identificou ele como um ladrão? Então aquelas pessoas que trabalham na igreja, os tesoureiros, aqueles que trabalham no dízimo, aquele dinheiro que entra na igreja, suado, o pobre que dá. E esse dinheiro ele tem uma intenção, é para construção da igreja, restauração da igreja, é para pagar o sacerdote, porque o sacerdote também precisa, né, ter o dinheiro para a manutenção própria dele, para as coisas dele. E aqueles que são responsáveis por esse dinheiro pegam uma parte e fica para si. E vão enriquecendo. E aí vai se observando, né? Aquela pessoa que de um dia para o outro já está com carro, casas, terrenos. E se pergunta de onde é que veio aquele dinheiro. A pessoa diz, mas trabalha na igreja. Mas aquele dinheiro da igreja, de forma honesta, daria para comprar aquele carro, daria para comprar aquele sítio, daria para comprar aquela fazenda, daria para comprar aquele carro, não. Então será que está desviando o dinheiro? É isso que o Papa Francisco quis dizer. Papa Bento XVI também. E os outros papas? Isso não acontece só no mundo, não. Está acontecendo também, infelizmente, dentro da igreja. Dinheiros que são desviados do seu fim. E se você for ver com essas pessoas, elas dizem que são de Deus, que estão trabalhando para Deus, que estão evangelizando, mas evangelizando dessa forma, desviando o dinheiro. Não roubarás, não furtarás. Como? Às vezes eu me pergunto, como consegue dormir tranquilamente? Você já viu aquele dinheiro que é colocado nos cofres da igreja, que tem pessoas que vão lá em horários escondidos e pegam aquele dinheiro das ofertas e roubando ali diante da presença de Deus, porque Jesus está presente ali na Eucaristia. E olha que eu não estou falando das corrupções
que acontecem lá fora. Porque lá fora, lá no mundo, é no mundo. Eu não estou dizendo que deveria acontecer, não. Eu estou apenas dizendo que é mais drástico acontecer dentro da igreja. É escândalo. E essas pessoas, elas vivem em estado de pecado mortal. E muitas vezes está lá comungando. Não pode comungar não, isso é roubo. É preciso restituir novamente, é preciso dar. Ou essas pessoas não sabem que um dia terão que prestar contas a Deus? Na carta aos Coríntios, essa passagem eu nunca esqueço. Todos nós teremos que um dia ir diante do tribunal de Deus e lá iremos prestar conta dos nossos atos cometidos neste corpo, ou seja, cometido neste mundo. E já pensou chegar lá diante de Deus com o dinheiro desviado, enriquecimento ilícito? Para nós católicos isso nunca deveria acontecer, porque nós sabemos que nós estamos de passagem nesse mundo. Nós não vamos viver eternamente nesse mundo. Voltemos agora ao que Jesus falou. Eu dei um exemplo dentre todos os mandamentos. Eu falei do mandamento não furtarás. Eu poderia dar outros exemplos também. Então vamos voltar agora ao Evangelho. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E lá em cima Jesus fala, guardará os meus mandamentos. E meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem vive na corrupção está em estado de pecado grave, de pecado mortal. E aqueles que estão em volta e ajudam nessa corrupção, eles também estão na corrupção. Não adianta a pessoa dizer assim, o problema é dele, não é meu. Não. Se você está cooperando, se você está assinando coisas ilícitas, você também está contribuindo para a corrupção. Isso é pecado mortal. Deus não habita no coração. Deus não vai habitar porque a pessoa está em estado de pecado mortal. É preciso se confessar e fazer o firme propósito de não fazer mais isso e devolver o que foi roubado. Senão, passará por um julgamento severo. Cuidado com essa história que Deus é amor, que Deus é misericórdia e não se fala mais da justiça divina. Então é muito fácil dizer, Deus me ama, Deus é misericórdia e eu continuo na corrupção. E por isso todo mundo vai para o céu de novo também. Você acha que um corrupto irá para o céu? Não vai. Não furtarás. Não roubarás. Não se engane. É tempo de conversão. É tempo de mudança. Se não guardar os mandamentos, Jesus, a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não habitará. Não habitando, a pessoa não pode receber a Eucaristia. Não habitando Deus nela, e ela morre nessa condição, ela não se salvará. É tempo de arrependimento. Façamos o que é correto enquanto é tempo. Vou repetir de novo e terminar essa meditação onde nós precisamos rever a nossa vida. Imagine o enriquecimento de forma ilícita. Aí você olha assim, aquela geladeira, aquele carro, aquela casa, aquele terreno,
aquele prédio, tudo é roubado, porque foi adquirido de forma ilícita. Não foi tirado do suor, do dia a dia, do trabalho honesto, foi do trabalho desonesto. Então, tudo aquilo ali é roubo, é a prova. E Deus é quem sabe. Pode se enganar as pessoas, mas a Deus ninguém enganará. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, ou seja, não será corrupto, não roubará. E o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem fizer o contrário, aguenta firme, porque não vai ser fácil no dia que for diante de Deus. Cada um examine a sua consciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.